são contra Trump. Bom, há 10 anos atrás, o Brasil estava, 5 anos atrás, estava satisfeito que essa polarização não tivesse tão forte aqui. Infelizmente, ela chegou de uma maneira radical. Então, o Brasil está dividido também, uma incapacidade grande de ouvir, de dialogar, com rupturas importantes em vários campos, e não há diálogo, não há escuta. Eu tenho um grupo de Zap à esquerda e tinha até recentemente um grupo de Zap à direita. O grupo de Zap era os meus amigos do Colégio Bandeirantes. E os grupos de esquerda, meus amigos professores universitários. Bom, tudo que um diz, o outro diz ao contrário, né? A interpretação dos fatos é absolutamente invertida. Então, o que eu diz que é sim, o outro diz que é não, o que diz que é bom, o outro diz que é ruim. É assim que o país está. E nos Estados Unidos, na América do Norte, eu tenho 2 primos, 2 irmãos, muito inteligentes, o Fernando e o Ricardo. O Fernando fez doutorado em Harvard, basta dizer o que significa isso, é o lugar de maior prestígio que existe. E o Ricardo fez doutorado em Westminster, também é uma escola de prestígio. Os 2 irmãos, eles não se falam. Um deles está à esquerda e o outro deles está à direita. Eles não se encontram mais, não se falam, e quando eles estão juntos, as 2 irmãs têm que ficar botando pão nos quentes, porque eles não conseguem mais conversar. Então, essa é a situação. E eu, por experiência nesse momento, eu faço parte da diretoria de uma associação científica de professores universitários ligados à área de psicologia, e há uma tensão, ali não há gente de direita, mas há uma tensão entre a esquerda e centro, muito forte, muito forte. Então, o que o centro diz, a esquerda não concorda, o que a esquerda diz, o centro não concorda, brigas, discussões de desrespeito. Então, existe uma sensação de dificuldade forte nos relacionamentos humanos. E não é só por causa da politização. Tem muitas outras razões. O mundo foi se complexificando de uma maneira intensa nos últimos tempos. Acredito que vocês estão de acordo. Então, tem conflitos geracionais, por exemplo, tem conflitos devido ao uso intensivo de tecnologia, tem mudanças de hábitos, de costumes intensas. Então, as transformações onde a gente está vivendo são muito intensas e a nossa capacidade de lidar com essa está reduzida. Sim? Participativo, não é? Pode. Dentro desse contexto, uma coisa que eu vejo, as pessoas só falarem com quem fala a mesma língua. Isso. Você desiste de falar com quem não concorda com você. Eu tive um contato bastante intenso com um dos filhos do Paulo e da Anitta, nessa linha que você está falando, que é um engenheiro que está fazendo uma dissertação, acabou de fazer a dissertação dele de mestrado na Unicamp, está indo fazer doutorado na Inglaterra. Como é o nome dele? Davi, né? E o que ele estuda? A dissertação dele de mestrado. Ele faz uma métrica para saber se você vive num gueto ou não. Olha que interessante. A dissertação de mestrado dele é isso. Porque o que está acontecendo é isso que você está falando. Então, o grupo de direita só fala entre si. E aí vai tendo uma sensação de que o que eles falam está certo. Eu estou vendo que eu estou me excluindo da direita, né? Eles lá, né? Da esquerda é a mesma coisa. Então vai tendo uma sensação, é isso que você falou, de que todo mundo está concordando comigo. Mas está todo mundo concordando com você porque você está falando entre os crentes, como se diz. Você está pregando para os crentes, né? É isso que o termo texto. Está chovendo no molhado. Então, o que é a dissertação de mestrado do Davi? Ele faz uma pesquisa, se você fala com A e se você fala com B, e A e B falam entre si, você está dentro de um gueto. Então, você precisa falar com pessoas que não falam entre si. É isso que é a proposta da dissertação de mestrado dele, que é interessante. Que é isso que você está falando. Então, tem uma sensação cada vez mais crescente que a esquerda tem de que ela está certa e a direita cada vez mais intensa de que ela está certa. Quando eles se encontram, um mata o outro, porque não tem ponto de comunicação.
Então, acho que hoje em dia as pessoas não se falam mais, mesmo nos guetos, porque os guetos são essas coisas aqui. brigas. As pessoas realmente não conversam mais, não há mais diálogo. Não há mais diálogo. Em nenhuma parte, isso que é ruim. Nem questão do escravo. Então a esquerda está dividida, por exemplo, né, se você quiser falar, a esquerda lulista não se entende com a esquerda não lulista. É isso que está acontecendo na esquerda nesse momento. Tem um grupo de pessoas que defende que o caminho da esquerda é com o Lula e tem um grupo que é sem o Lula. E na direita a mesma coisa. Tem um grupo que é bolsonarista e tem um grupo que diz que o Bolsonaro passou de todos os limites e que precisa arranjar uma outra pessoa para conduzir as propostas da direita não bolsonaristas. Estão divididos, tanto lá quanto cá. Tanto a direita quanto a esquerda. E o centro, coitadinho, não consegue se afirmar. Quando ele começa a levantar, alguém dá um tapa na orelha dele. Então, é o que está acontecendo. E nunca foi a coisa tão feia, porque nas famílias... Nas famílias. Brigas. É isso que eu estou falando, o Ricardo e o Fernando, mas a gente sabe que aqui no Brasil, nas festas de Natal, há brigas intensas. Agora, Sérgio, essa situação de divisão não está permitindo que nasçam novas lideranças. Novas lideranças. Nós estamos numa pobreza de liderança que é um negócio que constrange mesmo. Então, a minha pergunta espiritual, frente a Deus, é como é o exercício da minha fé em tempos difíceis como esses, nesse plano que nós estamos descrevendo. E, para começar a conversa, eu quero reconhecer diante de Deus, diante de mim, diante da igreja, que em parte a igreja também caiu nessa cilada. Então não é que a igreja está isenta dessa cilada, ela também está. Então você tem um grupo que se secularizou e tem um grupo que está completamente vendido ao status quo. Então, tem uma estultícia de um lado, um grupo de evangélicos hoje que, na minha opinião, estão completamente tolos, rendidos ao poder, e um outro grupo que está passando por um processo de secularização. Então, como eu pergunto, como é a nossa fé, a nossa espiritualidade, o próprio cristianismo, frente a esse quadro que eu pinto? Como é? Qual é a resposta? Qual seria uma resposta que não caísse nem no triunfalismo e nem no infantilismo, mas ainda assim fosse eficiente e corajoso e relevante para o momento? Então, à luz desse quadro, eu tenho me debruçado num texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse texto está no livro de Tiago. Tiago 1, versos 5 a 8. Podemos ler? Hebreus, Tiago. Hebreus, Tiago. Hebreus, Tiago. Tiago 1, 5 a 8. No meu tempo de escola dominical, a gente decorava os livros, para saber a sequência dos livros, para saber direitinho. Né, Cecília? A Cecília decorou também. Tiago, capítulo 1. Versos 5 a 8. Se alguém tiver a revista aí atualizada, pode ler. Em outra versão, pedi para não ler. Revista aí atualizada. Pode ler? Quem tem a revista atualizada? Senão eu mesmo ler. Bom, eu leio. O texto começa assim. O apóstolo Tiago, você sabe, provavelmente é o meio-irmão de Jesus. Ele é filho de José e de Maria, depois do nascimento de Jesus. A erudição diz que esse é o autor dessa epístola, e ele passou a ter status de apóstolo na igreja, de ser meio-irmão de Jesus. Ele fala com autoridade. E ele tem essa característica de ser absolutamente prático. Dos apóstolos, ele é o mais prático, ele é mais voltado aos problemas do cotidiano. E aí ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, eu preciso. Então esse texto começou a falar comigo, porque dentro desse quadro, eu me candidatei a essa solução que ele vai propor.
Se você precisa. Então, é interessante que o pré-requisito para a solução que ele propõe é reconhecer a sua estultícia, a sua falta de sabedoria. Então, só tem solução que ele vai propor já já, se você começar a chegar diante de Deus e falar: Senhor, não sei o que fazer. Então ele é um antídoto a essa arrogância da esquerda e da direita, conservadores, progressistas, para lá e para cá, que acham que tem a solução completa. Precisa começar dizendo: Senhor, eu necessito de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Então, reconhecer a necessidade é o requisito. Então ele diz: se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Aí tem uma coisa importante: precisa pedir para Deus. O apóstolo não, ele está dizendo que Deus não dá se você não pedir. Eu não sei se ele não dá, mas ele está dizendo que se você pedir, ele dá. Porque eu tenho que reconhecer o meu vazio, a minha falta. A minha falta. Se eu achar que eu já estou preenchida, eu já tenho resposta, eu não vou precisar de sabedoria de Deus. E se eu achar que eu estou completo, que eu não tenho, que eu dou conta desse momento. Então eu escuto alguns pregadores aí na televisão, que eu faço questão por disciplina escutar, eles dão a impressão de que eles estão lúcidos, entende? Eles sabem tudo, que estão enxergando tudo, que tem toda a solução. Bom, essa é uma outra postura. Senhor, eu não sei. Eu não sei, como é aquele nosso livrinho aqui que é maravilhoso de oração, começa com uma oração do Thomas Merton que diz: Senhor, eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E, curiosamente, essa petição tem resposta automática, diz o apóstolo. O Senhor sempre responde positivamente. Sempre. Não há possibilidade. Tem uma cláusula que você já vai ver abaixo aqui, mas ele, se você pedir, diz o texto, Deus dá liberalmente. Liberalmente. E em nada lhe properá e ser-lhe-á concedido. Alguém tem outra versão para lhe properar? Quem propera? Propera, ele não vai te recriminar por estar pedindo isso. Vamos ver se você tem uma outra versão que deixe mais claro. O que você tem aí? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto. Não lança em rosto. Ele não acusa você: você está me pedindo, isso está errado. Se lhe há dado. Se lhe há dado. Então, ele dá livremente. O verso 6, no entanto, ele diz que para essa oração ser realmente atendida, é necessário pedir com fé. Eu vou ler. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Então eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa expressão que o apóstolo diz, ânimo dobre. Então ele diz: para ter essa sabedoria, para receber essa sabedoria, não é possível ter um ânimo dobrado. Ânimo, no original, é alma. Se você tiver uma alma dupla, cindida, dividida, dissociada, dilacerada, conflituada, ou, numa outra linguagem mais contemporânea, se você realmente não quiser sabedoria, não adianta pedir. Para você receber a sabedoria, você tem que desejar a sabedoria, é isso que ele está dizendo, de verdade. E você sabe, eu sou encantado
Søren Kierkegaard, que é esse grande pensador do século XIX, dinamarquês, grande pensador e cristão, e o sermão mais famoso dele é baseado nesse verso que nós estamos lendo e em Tiago 4,18. Alguém pode ler Tiago 4? 4,18 não, está errado, deve ser 3. Não, 4 então. Ih, anotei errado. É 4, 8, não é 18. Alguém pode ler 4, 8? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Ânimo dobro de novo. Limpai o coração. O sermão dele, você sabe o Kierkegaard é um autor tão importante que o Sartre, em vários livros dele, cita ele. Sartre diz que ele leu Kierkegaard. Kierkegaard é um potente pensador. E o livro mais, esse sermão mais famoso dele chama-se Pureza de Coração, é desejar uma só coisa. Olha que título do sermão dele. Na tradição psicanalítica, você precisa saber qual é o teu desejo. Se você não sabe o teu desejo, você está paralisado, você está intimidado. Saber o desejo é se colocar em movimento de verdade. Na tradição neotestamentária ou na tradição bíblica, você precisa se purificar e ter um desejo único, como está dizendo aqui, uma única alma, desejar uma coisa. E como é que se faz isso segundo a tradição bíblica? É no cadinho da experiência. Existem inúmeros textos do Antigo e do Novo Testamento que dizem que a nossa fé ela está colocada dentro de um cadinho. Cadinho é um recipiente que aguenta altas temperaturas. Isso é cadinho. Então você põe o ouro lá dentro, ou a prata, e aí você vai esquentando. Vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. O que acontece? As impurezas se separam do ouro e vão para cima, e você tira as impurezas e fica com ouro puro. Essa metáfora que é usada na Bíblia inúmeras vezes para purificar a nossa vida, a nossa experiência, a nossa fé. Ou como diz aqui o Kierkegaard, para criar em você um coração que deseja uma coisa só. Ele não está dividido. Senhor, eu queria tanta sabedoria, mas sabe, acho que eu não quero tanto. Né? Por exemplo, se você olhar em Zacarias 13:9, quem pode? 13:9. Zacarias e Malaquias, é o penúltimo Antigo Testamento. Outro pode ler o Salmo 12:6, assim, ela leu Zacarias 13:6. Zacarias 13:9 e Salmo 12:6. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Salmo 12:6 é a mesma coisa. Pode ler, Tati. Salmo 12:6. Quem lê? As palavras do Senhor são palavras puras, para terminar em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Isso. Então é a mesma metáfora. Você, pela experiência, pelo sofrimento, pela provação, você se dá conta do que tem no seu coração. O que o Tiago está dizendo é que se você não souber o que você tem no seu coração e pedir, mas não pedir com sinceridade, não adianta que Deus não vai responder. É preciso trazer à tona a impureza, trazer a contraditório, a imperfeição, a dúvida, o medo, a angústia, e aí sim você ora a Deus. Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus ela é mais aguda que uma espada, que corta e separa as juntas das medulas.
7. Por favor. Não, é uma dúvida meio boba. Jesus sempre perguntava antes dos milagres, o que tu queres? Isso. Para um cego ou para um paralítico? O que será que ele queria? Mas é uma pergunta Importantíssima. Eu vou falar aqui nessa série sobre os milagres de Jesus, sobre isso que ela acaba de dizer. Sobre isso que ela acaba de dizer. Ou seja, que tem um tipo de fé que move a Deus. E qual é a fé? É a fé sincera. Por isso que Jesus perguntou para aquele homem do lado de Deus: você quer que eu te cure? Parece uma pergunta tola. Não, não é uma pergunta tola, é uma pergunta profunda. Porque há muitos de nós, esse é o tema da nossa fundamental, que não deseja a cura, de verdade. Porque, como diz o Freud, nós derivamos benefícios secundários da nossa doença. Muita gente se beneficia de se colocar na posição de doente. Por isso não é curar. Não muda os hábitos, não vai ao médico, não muda a atitude, se vitimiza. Eu sou coitadinho. Não é? Então Jesus diz: você quer ser curado? Não é uma pergunta à toa, é uma pergunta na linha daqui do apóstolo. Está com ânimo dobre? Não tem cura para você. É preciso ter um desejo real de ter sabedoria e cura. E isso dá trabalho emocional. parece meio tola. Não, mas não é. E é curioso que o homem se vitimiza. Ele se vitimiza: eu estou aqui, sempre vem alguém passar na minha frente, eu nunca consigo entrar no poço. Mas Jesus é tão poderoso que ele cura o homem a si mesmo. Então parte da cura que ele está sugerindo é essa purificação da alma que me permite a ter uma nova atitude frente à vida e à frente à sabedoria. O apóstolo Tiago também, um pouco mais para frente, ele vai discorrer sobre o que acontece quando essa oração é respondida. E é muito interessante, tá? Em Tiago 3, 13 a 18. Porque ele diz: olha, você acha que a sabedoria que vem dos céus é uma sabedoria apenas intelectual? É uma sabedoria apenas acadêmica? Ele vai dar a resposta. Tiago 3, 13, por favor. Quem de vós é sábio e inteligente? Quem de vocês é sábio? Sófos. E no original, sófos, filosófos. Você é o sábio, não é? É o filósofo, né? É o intelectual. É isso? É o entendido. E aí, como é que ele diz que é? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Isso, a sabedoria, que é a resposta, ela não se manifesta pela capacidade apenas de abordar os temas intelectualmente. Ela se manifesta por um modo de viver, um proceder, um jeito de viver, cuja marca principal é o quê? Mansidão. A mansidão. Então, em tempos onde ninguém aguenta desaforo, não é isso? Ninguém aguenta desaforo. Essa semana eu jantei com Moisés. A Glaucia, o Eres lembram muito bem, foi presbítero aqui na nossa comunidade, um destacado psiquiatra de São Paulo, psicanalista, e ele estava me dizendo: ninguém tolera mais ninguém, gente. Não é isso? Fez assim, saiu do meu círculo de amizade. Deleta como é que é? Deleta no Face, rejeita no WhatsApp. Então o cara tem 1000 amigos num dia, 2 no outro, 300, não tem amigo, na verdade, não tem amigo. Ninguém tolera ninguém, não tem mansidão, não tem mais capacidade de acolher o outro, de ouvir, de perdoar, de acolher. Então ele diz: se pelo contrário tem no vosso coração inveja, se tem amargura e vontade de produzir o quê? Divisão. Sentimento faccioso. Faccioso quer dizer vontade de produzir divisão.
se você não produz unidade na família, na igreja, na escola, na universidade, nas instituições, bom, essa não é a sabedoria que vem do alto. Pelo contrário, é a sabedoria que vem de onde? Dizer? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, que é de divisão, né? Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso. Você sabe que a palavra diabo, ela no original grego é diabolos, né? Que é o oposto, o antagônio de símbolos. Simbólico é aquilo que une. Diabólico é aquilo que divide. Qual que é o teu trabalho atualmente? É diabólico ou simbólico? Ele está dizendo aqui, essa sabedoria, entre aspas, ele está ironizando, que produz divisão, que é facciosa, é diabólica, é terrena, é animal, não é isso? Não é do céu. Não é isso que você leu? A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, nesse sentido que nós acabamos de dizer, deseja uma coisa só. Depois ela é pacífica, ela é indulgente. Eu sempre acho a palavra indulgente difícil, então fui procurar ontem no dicionário. A palavra indulgente é aquele que perdoa. Às vezes ela é usada de uma maneira negativa. Autoindulgente quer dizer que você é excessivamente condescendente consigo mesmo. Mas aqui ele está falando de uma maneira positiva. É ser indulgente, é tolerar o outro, é perdoar o outro, é aceitar o outro, é parar de encher o saco do outro, é parar de ficar brigando com o outro por qualquer besteira. É indulgente, é tratável, é plena de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tá bom? É o 17. A sabedoria que vem lá do alto, no entanto, ela é primeiramente pura, com motivos puros, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provêm a paz. Como? Para os que promovem a paz. Então a paz é um ministério que a igreja deveria estar fazendo nesse momento, na família, nas igrejas, na sociedade. A reunificação da sociedade brasileira que está cindida, que está excluindo, né? Eu estou hiper impressionado com o Laurentino. Laurentino é este homem maravilhoso que escreveu um livro com Osmar, e que você está vendo na mídia o impacto dele sobre o livro dele sobre escravidão. Eu liguei para a mulher dele, vamos ver, quem sabe a gente traz ele aqui para falar sobre esse livro. Tá certo? A mulher dele falou, ele está preso num sítio escrevendo o volume 2, a editora está pressionando, ele não fala com ninguém, celular desligado, vai escrever um livro. Mas ele disse na entrevista no Roda Viva, se você viu, pode assistir, ele disse, não existe tema mais importante para o Brasil do que lidar com a questão da negritude. Nós excluímos metade dos brasileiros, metade, porque negros e pardos no Brasil são metade, e nós tratamos a sociedade como se fosse feita de brancos. Essa é a razão porque o Brasil é um país desigual, social e financeiramente. Nós precisamos nos reconciliar com pardos e negros. Se existe sentimento faccioso, o mundo, nós estamos falando do Brasil porque ele está estudando no Brasil. Se existe sentimento faccioso entre você, diz o apóstolo, isso certamente não vem das alturas. O que eu achei lindo lá na entrevista dele no Roda Viva é que ele assumiu claramente a fé dele e disse que uma das razões por que ele está lutando contra o preconceito contra o negro, contra pessoas que têm cor de pele diferente da minha, é a fé dele. Lindo trabalho.
Agora, para encerrar, e eu quero encerrar, ele diz o seguinte, eu queria dizer o seguinte, que no Antigo Testamento, o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria, daria para escrever, falar muito sobre isso. Mas o que eu acho bacana é que em um determinado momento ele personifica a sabedoria tratada como se fosse uma pessoa, não é isso, Fernando? Provérbios 9:1 fala, a sabedoria, ela, só lê esse verso. Provérbios 9:1, ele diz, a sabedoria edificou sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Sabedoria é uma pessoa. E no Novo Testamento, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É o Cristo, é o Messias. 1 Coríntios 1:24 fala, trata Jesus como o sábio, a sabedoria. Então tem um sentido que quando a gente pede a sabedoria, nós estamos pedindo o próprio Cristo. Nós estamos pedindo o Espírito de Jesus Cristo entre nós, que era considerado, segundo o livro de Isaías, o príncipe da paz. É Ele que nós estamos invocando nessa manhã. E é Ele que nós estamos pedindo para que habite em nós. Já não sou eu quem vivo, diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Desculpa, não sei se você vai abordar isso, mas sabe, tudo isso que você falou sobre a sabedoria, um dos resultados de uma vida sábia, eu acho que é aceitar perder. Porque às vezes a gente entende que sabedoria é estratégia. Uma pessoa sábia tem a estratégia correta para ler uma situação e ganhar. Mas não é disso, né, que você está falando. A sabedoria bíblica, ela vai além disso, digamos assim. Tá? Sabedoria bíblica tem uma mensagem de paz, de shalom. Quando eu estive em Israel, eu fiquei muito impressionado com essa experiência de que todas as vezes que você se despede de uma pessoa, ele não diz tchau, ele diz shalom. E às vezes eles dizem Shabbat Shalom, que a paz do sábado esteja com você, que a paz do Messias esteja com você, que o Messias produza a paz entre nós, que o Messias produza a reconciliação das pessoas que estão brigando na família, que o Messias crie caminhos de diálogo entre pessoas que têm posições políticas, ideológicas, culturais e de costumes diferentes, que ele quebre, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, a barreira, a parede que existe entre gentios e judeus. Isso é que diz o apóstolo Paulo em Efésios. É só o Messias que poderá produzir a reconciliação entre palestinos e judeus. É Ele que vai produzir essa parte. Quando a gente diz, Senhor, dá-me sabedoria, nós estamos pedindo, vem Cristo, vem Messias e promove entre nós a paz. Por favor, Miguel. Só ia fazer um comentário de pouco na linha que você falou mais no começo da mensagem, de que eu acho que essa forma da polarização justamente está gerando agora essa que nós chamamos de cultura do cancelamento. Isso. Não, o fulano falou alguma coisa que, nossa, horrível, então essa pessoa está cancelada, ninguém mais vai ouvir ela, está afastada. E eu acho que essa semana eu estava ouvindo um podcast sobre isso com aquela velha japonesa, psicanalista. Isso. E ela estava falando sobre como é importante a gente entender que nós também somos falhos e vamos falar besteira o tempo todo. Eu também, às vezes, sou racista, às vezes sou homofóbico, sou isso, aquilo. E se todo mundo tivesse essa consciência, as pessoas não ficar cancelando a torta direito. E eu fiquei pensando que isso, na verdade, é um princípio cristão. É um princípio do pecado, do original, natural, de todos nós, da gente reconhecer. Então, assim, o Evangelho tem muito a contribuir nessa sabedoria. E fazendo... Eu acho que o mundo está começando a perceber, talvez, um pouco isso. E isso é o Evangelho. A Vera, fazendo uma inconfidência, foi paciente do Moisés que eu estava me referindo aqui por muitos anos. Foi presbítero dessa comunidade. Hoje a Vera é uma das psicanalistas mais reconhecidas de São Paulo, porque ela escreve na Folha de São Paulo regularmente, mas ela foi analisante, paciente do Moisés por anos.
Eu acredito que a influência do Moisés foi forte sobre a vida dela. Como é que é essa minha capacidade, como diz Jesus Cristo lá na história do fariseu e do publicano? É isso que você está dizendo, que a Vera está repetindo o evangelho com outras palavras? Dizer, Senhor, eu sou o primeiro que preciso de perdão. Não é isso que você está dizendo? Quer dizer, eu me incluo entre aqueles que precisam ser perdoados. Mas o que a Tatiana falou, eu acho que é o que mais está certo mesmo. A mansidão. Ninguém tem mansidão e é terrível. Não tem mansidão. Sem mansidão. Sério, Por favor. fiquei muito pensativo. Steve Hawking, né? Acho que todos conhecem, foi famoso, né? Ele aparentemente era ateu. E ele tinha uma frase no pacto, que eu vivo ela, ele diz assim: o problema maior da humanidade não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. E eu acho que ele viveu essa mansidão, ele era um cara honesto, né? Nada dele. E curiosamente, a gente fica pensativo, que o Corão não acredita tudo, é o simbólico. E, aparentemente ateu, ele praticava essa coisa que era a ilusão do conhecimento. A esquerda tem a ilusão do conhecimento, a direita tem a ilusão. E rotula todo mundo. Quem pode fazer uma oração para nós, para encerrarmos essa mensagem? Depois nós vamos cantar o salmo de encerramento. Senhor, sem mansidão, nesse mundo, com isso que nós vemos que vivemos. Sem mansidão, somos todos atrapalhados. Eu sinto que não há mais comunicação, talvez até porque a mansidão foi embora. Ninguém escuta mais ninguém. Todo mundo se acha muito para escutar o outro. Que a gente possa aprender um pouquinho mais a sua mansidão. O Senhor era manso e humilde de coração. O Senhor disse isso na palavra. Queria aprender isso na minha vida bastante. Todos os dias, da sua mansidão. Que as pessoas se escutem mais, deixem de ouvir sons eletrônicos, escute mais as pessoas, de fato, ao vivo coisas. Verdade, sim, a palavra é real, não é eletrônica.